Alimentação sustentável. Isso existe? É real ou é invenção da minha cabeça? Não, alimentação sustentável existe e esse vai ser o tema que eu vou tratar hoje aqui com vocês. E para falar da alimentação sustentável, seria interessante se você já viu um vídeo que eu postei semana passada sobre desenvolvimento sustentável, sobre sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, para que você não fique boiando aqui no que eu vou passar hoje e achar que alimento sustentável é algo de outro mundo. Mas para não deixar você completamente aéreo do que eu estou falando, desenvolvimento sustentável ou sustentabilidade não tem nada a ver com você se tornar um Tarzan ou você sair vendendo toda a sua casa para poder morar numa tenda, não. Isso não é desenvolvimento sustentável. E assim, só para poder resumir bem o vídeo anterior, desenvolvimento sustentável, como vocês perceberam, tem uma palavrinha antes de sustentável, que é desenvolvimento. Ou seja, é você continuar um desenvolvimento, porém de forma sustentável. O que é esse continuar? O que é esse desenvolvimento? É você garantir as necessidades do presente sem destruir as necessidades do futuro. Então, resumindo bem, o último vídeo é basicamente isso. É você garantir o que o presente precisa, mas que essa garantia não seja também uma destruição das gerações futuras. Bora voltar para o vídeo de alimento sustentável. E é por isso, por conta dessa necessidade do presente, é que a gente tem que levar em consideração a realidade de cada pessoa. A mesma realidade minha não é a mesma realidade sua. Então eu não posso colocar uma exigência para todo mundo da mesma forma, porque senão a gente não estaria falando de desenvolvimento, porque as pessoas não estão no mesmo nível de desenvolvimento, não estão no mesmo nível social. Eu não posso impor da mesma forma para todo mundo. Porém, eu separei aqui 3 dicas, 3, vamos dizer assim, atividades que você pode fazer, e eu dividi elas assim: difícil, normal e fácil. O difícil eu acredito que poucas pessoas vão conseguir fazer, o normal já dá mais para a galera e o fácil, essa eu garanto que dá para todo mundo. O fácil dá para todo mundo fazer. Eu gostaria que você escrevesse aqui embaixo qual foi o nível que você conseguiu. Você consegue fazer até o nível mais difícil? Isaac, para mim não dá o mais difícil, tenho que fazer só o mediano mesmo. Isaac, nem o difícil nem o mediano, só o mais fácil é aquilo que eu consigo fazer. Beleza, não tem nenhum problema. Como eu comentei, o desenvolvimento sustentável está dentro da realidade de cada um também. Mas vamos parar de enrolação e bora para o nível mais difícil de se fazer. Comprar produto local. Como assim? Veja bem, quando você vai no supermercado, você vê lá milhões de produtos, né? Ou se você não vai no supermercado, ou se você vai numa feirinha ali da rua e tal. O interessante é você procurar produtos que foram feitos dentro da sua região. Aqui a gente está falando de produto mais focado na alimentação, então assim, comida feita na sua região. Porque qual é a jogada por trás disso? Porque um produto feito muito longe, um produto feito lá na China, um produto feito na Europa, ou até mesmo em um estado muito longe do seu, esse produto não chegou de forma mágica no seu supermercado. Então ele teve um trânsito até chegar aí. E esse trânsito, o que faz? Polui o meio ambiente. É mais produção de gás carbônico. Então assim, para poder diminuir esse trânsito, é interessante você buscar produtos locais. E por que é tão difícil? Porque o Brasil, na verdade, não é um país extremamente industrializado. Então você vai ter carência de muitos produtos, mas alguns, assim, dentro daquele comércio local ou então até mesmo da região, do estado, dá para fazer e dá para poder você conseguir reduzir essa poluição que caminhão, barco, avião causa toda vez que ele sai de um ponto para chegar no outro. Como eu disse, esse é o nível mais difícil de se fazer. Agora a gente vai para o nível médio. No segundo nível, a gente tem os certificados ecológicos. Então você vai procurar um produto que tem um bom certificado ecológico. E aí você me pergunta, mas bom certificado ecológico? Se é ecológico, lógico que é bom. Não. Existem bons e existem maus. Primeiro eu vou falar dos maus. Quais são os maus? As empresas, elas sabem que essa discussão da sustentabilidade,
da proteção do meio ambiente, isso está em pauta. Eles sabem que as pessoas estão ficando mais espertas nesse assunto. E aí elas começam a criar nomes que vão enganar o cliente. Então você acha que está comprando um produto, por exemplo, coloca lá Eco, esse produto seguiu todos os parâmetros de sustentabilidade e inventa um nome lá qualquer. Ou então coloca esse produto é Eco, esse produto é Bio. E na verdade não é. Quando coloca esses nomes, eles podem estar cometendo um crime também. Tá? Então vocês podem estar denunciando se você descobrir que ele colocou Eco, né? Eco de ecológico ou Bio de biológico, e na verdade não é. Mas a questão é que eles fazem isso porque, sabendo que as pessoas estão conhecendo mais esses assuntos, eles podem cobrar mais sem que as pessoas, sem que realmente, de fato, eles estejam preocupados ou que eles realmente adotaram medidas para proteger o meio ambiente. Então é uma jogada que muitas pessoas fazem para poder enganar o consumidor. Porém, existem alguns certificados que realmente seguem o exigido pelas organizações, né, para poder conseguir controlar se aquilo ali realmente é sustentável ou não. E um selo é esse que eu estou mostrando exatamente agora para vocês, que é do CISORG, que tem um reconhecimento nacional que aquele produto seguiu diversos padrões de qualidade e de sustentabilidade, de proteção ao meio ambiente. Então, assim, se você encontrar esse selo, vocês podem comprar mais tranquilo. E por que esse é o nível 2 de dificuldade? Porque geralmente produtos que têm bons certificados, como eu comentei também, os maus também fazem isso, mas geralmente esses produtos que têm uma preocupação com o meio ambiente, por não ser todo mundo que faz isso, acaba ficando mais caro. Então não é todo mundo que vai conseguir comprar ou colocar na cesta um produto que tem esse certificado. Infelizmente ainda são produtos caros, não são assim tão mais caro, mas às vezes, né, dependendo da sua realidade, aquele pouquinho mais caro pode pesar muito. Então é aquilo, você tem que avaliar se você consegue fazer isso ou não. E agora a gente vai para a terceira e última, que é a mais fácil de todas. Mas antes da gente falar da terceira e última, é exatamente isso que você está pensando. Eu gostaria de pedir um like e uma inscrição se você ainda não é inscrito e se você ainda não deixou um like. Porque esse canal eu apenas criei, ele tem poucos meses, na verdade não tem nem um mês que eu criei esse canal. E então assim, né, eu estou tentando postar com mais frequência. E se você acha que é um assunto interessante, esse da sustentabilidade, de como se tornar um pouco mais sustentável, se esse assunto de alguma forma te interessa, eu peço que você deixe um like nesse vídeo e também deixe a sua inscrição. É uma forma de você dizer para o YouTube que esse tipo de conteúdo é relevante e que você também está interessado nisso. Belezinha? Bora pro terceiro e pro mais fácil de todos. O terceiro, último e mais fácil de todos é você ter consciência dos seus atos. É você ter consciência daquilo que você está fazendo. E não agir por impulso, não comprar por impulso. É você ter consciência do que você está comprando, do que você está fazendo. Se você deixou a sua inscrição e o seu like, o seu nível de consciência vai aumentar e já aumentou um pouquinho. Então, assim, puxando para o meu lado. Mas o que é esse nível de consciência? Por exemplo, se você sabe que comprar 10 tomates ou comprar uma bandeja de tomate, você vai jogar fora, sei lá, 2, 3, 4, 5, compre menos. Evite o gasto desnecessário. Porque se você compra muito mais, você acaba fazendo aquilo que eu comentei, né? De você estar fazendo o mercado comprar mais também, que não é necessário, aí você aumenta o transporte. Aí você fala, Isaac, mas isso é muito pouco. Realmente, se só uma pessoa fizer isso, é muito pouco. Mas é a questão de você insistir nisso e criar uma espécie de comunidade, você criar uma espécie de consciência coletiva, das pessoas terem sempre mais noção do que ela está fazendo e que ela saber, né, no caso você saber, que pequenos atos, né, pequenos fatos também influenciam no meio ambiente. Você vai falar para mim assim, Isaac, mas as grandes corporações, elas poluem muito. Isso, eu vou falar muito no canal aqui sobre as grandes corporações. Tem um tema que eu vou trazer aqui para vocês também, que é o chamado greenwashing, que é extremamente interessante, que está relacionado mais às grandes empresas. Então eu também vou trazer denúncias aqui. Mas você tem que fazer o seu papel. As pessoas têm que fazer o papel delas
porque faz parte, né, de você estar de forma ativa auxiliando na casa que a gente mora. Então, assim, esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês de como ter uma alimentação sustentável, 3 diquinhas, tem muito mais, mas eu não quero deixar esse vídeo muito longo, né? Estou começando o canal agora. E se você gostou, novamente eu peço o like e a sua inscrição. Belezinha? Abraço!